A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 15, que diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olhando esse verso e comparando com 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, Paulo fala do homem natural, que não compreende as coisas do Espírito de Deus. E aí no verso 15 ele diz, mas o que é espiritual? Portanto, Paulo apresenta o homem natural que não compreende as coisas de Deus e o homem espiritual. Nós devemos ser homens e mulheres espirituais, que compreende, que discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Este homem espiritual descrito por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15, ele tem a mente do Senhor, ele pensa com os pensamentos de Cristo. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que privilégio do cristão que recebe Cristo na sua vida e no seu coração, e Cristo não fica só no coração, Cristo vem para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Quanto mais lugar damos a Cristo na nossa vida, mais de Cristo teremos em nós, e teremos a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo e seguindo as orientações de Cristo, nos tornamos um homem, uma mulher espiritual. Aqui, quando eu falo homem, eu espero que você entenda que eu estou me referindo à pessoa espiritual. Na verdade, Paulo não usa a palavra homem, ele usa mas o que é espiritual. No verso 14, ele diz o homem natural. Mas aqui no verso 15, o que é espiritual? Eu coloquei homem espiritual, mas me referindo tanto a homem quanto a mulher. O homem espiritual. Vamos ver, eu quero mencionar 7 elementos espirituais na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 7 elementos espirituais. Primeiro, o homem espiritual. Paulo também vai falar que há crentes que são carnais, e os crentes carnais também não entendem as coisas espirituais. Então nós temos o homem espiritual. Vamos a outro elemento espiritual em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 3. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. O que eles comeram? Eles comeram maná. Paulo está dizendo que o maná era um manjar espiritual que descia do céu. E nós também comemos do manjar espiritual, que é o pão de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Na Santa Ceia, Jesus é o nosso manjar espiritual. Então temos em 1 Coríntios o homem espiritual. Temos também o manjar espiritual. E vamos em 1 Coríntios 10, 4, e beberos todo de uma bebida espiritual. Eles beberam da água que saiu da rocha. E Paulo diz que a bebida que eles beberam, aquela água, era espiritual. E ele diz, porque bebiam da pedra espiritual. Olha que texto lindo nós encontramos aqui, o manjar espiritual, que é o maná, que é o pão vivo que desceu do céu, Cristo. A bebida espiritual, que foi a água. E quando feriram o lado de Cristo, saiu água e sangue. Cristo é a nossa bebida espiritual. Nós bebemos do cálice do Senhor na Santa Ceia, que é a nossa bebida
espiritual. E Cristo, aqui em 1 Coríntios 10, verso 4, é a pedra espiritual. Ele é a pedra da nossa salvação, a rocha da nossa salvação. Então, aqui já temos 4 elementos espirituais. Temos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 15, o homem espiritual. Depois temos um manjar espiritual, 1 Coríntios 10, 3. E 1 Coríntios 10, 4, encontramos mais 2 elementos espirituais: a bebida espiritual, a pedra espiritual. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, onde lemos acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Também temos dons espirituais. Temos o homem espiritual, o manjar espiritual, a bebida espiritual, a pedra espiritual, os dons espirituais. Dons espirituais que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo vai dar uma descrição desses dons espirituais, mencionando 9 dons espirituais em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos, o dom da fé, operação de maravilhas, dons de curar, línguas estranhas, interpretação das línguas e profecia. Dons espirituais. O homem espiritual, o manjar espiritual, a bebida espiritual, a pedra espiritual, os dons espirituais. Certamente o homem espiritual possui dons espirituais. E olha só, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, aqui é a pessoa espiritual, o crente espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Portanto, aqui nós estamos vendo pessoas espirituais. Temos o homem espiritual, o manjar espiritual, a bebida espiritual, a pedra espiritual, os dons espiritual, a pessoa espiritual. Vamos a 1 Coríntios 15, 44, onde lemos: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. O nosso corpo será espiritual. Oh, glória a Deus! O homem espiritual, o manjar espiritual, a bebida espiritual, a pedra espiritual, os dons espirituais, a pessoa espiritual e o corpo espiritual. Que maravilha! Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 244 pastas com mais de 7.100 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Subscreva e divulgue o nosso canal.